Me liga, você está no canal do Giga, que Deus abençoe a sua vida. A gente monitora o mercado ajudando você a encontrar aquele precinho gostosinho mais barato. Fique atento às nossas redes, hoje às 15 horas promete, vai ter quedas de preço, a gente vai cobrir no Twitter, no Discord e no Telegram do canal. Bacana? Estamos aqui na Terra com a chegada dele, do Ryzen 3 4100, né? 699 com Cooler Box, trata-se de um processador 4/8, né? Porém com cache L3 reduzido, tá pessoal? Apenas 4 MB de cache L3, a arquitetura dele é Zen 2, né? Tem um controlador de memória 3200, um clock base de 3.8, um bustzão de 4.0. O que acontece? Eu já falei desse processador ontem, né? Ele apareceu na Pichau e agora ele aparece na Terra, né? E tem um inscrito que até me alertou que eu tinha comparado ele com 3100, né? O Ryzen 3 3100 e depois eu comparei com 3400G. E o inscrito falou: "Não, Guigão, ele é basicamente um 4350G sem o gráfico integrado". E realmente, cara, o clock é idêntico, 3.8, né, a 4.0, e também o cache L3 apenas 4 MB. Então é isso mesmo, o TDP é o mesmo, o controlador é o mesmo, PCI 3.0. Cara, mesma coisa de um 4350G, porém sem o gráfico integrado. Isso é o 4100. Mas mesmo assim, ele fica muito próximo do 3400G com relação a IPC, né? Não muda muita coisa não. Ou seja, tanto o 4350G quanto o 4100 quanto o 3400G são processadores inferiores ao Ryzen 3 3100 com relação a poder de instruir frames, né? Então, trata-se de um processador, entendeu? Não é tão poderoso assim para instruir frames, ele é mais voltado a 60 quadros, tá? Jogo competitivo, ele não vai conseguir ultrapassar os 100 FPS, tá? Principalmente jogos competitivos mais pesados, tipo um BF ou Warzone. Então você tem que ter essa consciência. E esses jogos competitivos pesados de mundo aberto, 4/8, meio que dá para você jogar, mas o processador ele fica bem no limite dele. E você tem no mercado o i3 10100F. Até comentei com o pessoal, o 10100 ele é superior, né? Ele tem um IPC melhor. Então é a mesma tecnologia, 4 núcleos, 8 threads, só que o 10100, o IPC dele é superior sim ao 4100. Pra você ter uma ideia, o 10100 ele chega a ganhar do 3100. O 10100 fica entre o 3100 e o 3300X. Então, você tem um produto mais barato, mais poderoso do que o 4100. O 4100, para fazer algum sentido, tinha que no mínimo estar no preço do 10100 no Brasil, no mínimo. Para você falar assim, bom, eu vou pegar a opção da AMD, eu sei que é um pouco mais fraca, mas é porque eu consigo fazer vários upgrades, né? Nesse preço aqui é complicado. Tudo bem que é um preço lançamento, deve evoluir esse valor. Agora, para montar um PCzão hoje, né, o 10100 ele é um produto mais atrativo, né? Você tem também outras opções, como o 12100. E o 12100 está acabando, pessoal. Últimas duas peças do i3 12100, né? Que esse aqui é o quadricore mais poderoso do mercado, saindo a 699, ele bate qualquer processador da AMD da geração 3000 em games, né? Um produto bem interessante. Realmente é um bom custo-benefício aí para quem só vai jogar, né? Muita gente fala assim, ah, mas é jogo competitivo como o Warzone BF, ele meio que roda, mas roda meio que espremido. Sim, porque é um 4/8, mas dá para você jogar. Agora, a placa-mãe para ele, né, que o pessoal fala, mas a placa-mãe tá muito cara. Cara, você tem uma Asus H610 por 699, né, que vai rodar com certeza o 12100 100%, quer dizer, 1400 o processador com a placa, né? Mas é um produto em jogos bem viável, bem interessante, né? As placas da Intel começaram a cair de 12ª também. E quando a gente compara aqui, por exemplo, o 10100, né, a gente pega uma plaquinha mãe para o 10100, né, H510 está 555. Se você jogar ali, dá, com relação à proposta do 10100, fica 1055, né, contra R$ 1.400. R$ 350 a diferença, mas tem diferença de performance, né, porque o 12100 ele chega até a superar esse carinha aqui, ele chega a bater o 10400, né, em questão de IPC. O 10400 tem mais núcleos e mais threads.
Então, por exemplo, um Ozone, um BF, o 10400, ele chega até a rodar mais tranquilo, tá? Então, é aquele negócio, são propostas, né? O 10400 mesmo tá 859, tá com preço bem agressivo, um processador que rivaliza bem com o Ryzen 5 3600, né? E você tem também a proposta que chegou no Ryzen 5 4500 por 889, que é um produto que tem um IPC ali do 4650G. Ele é basicamente um 4650G sem um gráfico integrado. E ele fica entre o 2600 e o 3600, ele fica no meio termo ali. Eu testei esse processador e ele também, cara, é um processador que entrega 60 frames em qualquer jogo. Jogo competitivo pesado ele não consegue tancar, ele tanca ali 100 frames ali. Consegue tancar muito acima de 100 FPS não, tá? Agora, o 10400 ele é superior sim ao 4500, tá? O 10400 ele vai bater o 4500, isso aqui é um preço de lançamento, futuramente pode se tornar uma opção bem viável. E você tem também como opção o 5500, esse aqui, milzão, né, tem que dar uma melhorada, mas, cara, é o 5600G sem um gráfico integrado, então ele já é um degrau acima do 3600 e do 10400. Então esse aqui por milzão, se você comparar com o 10400, R$140, mas ele entrega mais performance. Então ele é um produto um pouco mais interessante quando a gente compara a opção do 4500, né? A diferença é R$110 e ele é um produto que entrega mais poder, ele entrega mais performance, né? No pior dos cenários ele vai empatar com a proposta do 10400 e do 3600, mas na maioria do cenário, né, ele vai ganhar entre 8 a 10%. Então ele é um produto que, quando a gente pega a realidade da AMD, ele tá até por R$1.000 ok perante o cenário brasileiro, né? Mas a Intel não deixa barato e a gente tem a opção do 11400 por 1055 com excelente air cooler, né? Que é o Redragon Tier. E aí, meu filho, o 5500 tem uma vida difícil, porque o 11400 ele é melhor do que o 5500, né? O 11400 ele é um degrauzinho abaixo ali do 5600X, né? Ele é inferior ao 5600X, mas é superior ao 5600G e também ao 5500, né? Então o 11400 praticamente o mesmo preço e com um air cooler bem interessante. Aí fica complicada a vida do nosso 5500. Realmente o 11400 nessa faixa de R$1.000 com esse air cooler que ele é top de linha, ele está muito bem dimensionado. É um processador que empurra qualquer placa de vídeo. Qualquer placa de vídeo esse processador ele leva. E você tem as opções, né, do 12400, que aí sim se o cara consegue tancar, mas apesar dele vir com cooler box, o cooler box ele trabalha um pouco quente, tá? E air cooler para o 12400 não é barato, né? São poucas empresas que estão fazendo suporte e tal, então tem esse lado também da 12ª geração, né? O 12400, porque quando a gente pega, por exemplo, eu vou voltar aqui nele, eu vou voltar no 12100, beleza, o 12100 o cooler box ele é melhor dimensionado para ele, né? Agora o 12400, apesar de você conseguir rodar com cooler box, dependendo da região que você mora, você vai ter dor de cabeça. Tem esse detalhe, se você mora numa região muito quente, complica para ele, porque o cooler box, cara, eu já vi ele trabalhando meio quente com cooler box. Agora, com relação a poder, é um produto muito interessante, chega a bater qualquer CPU que a gente mostrou até agora. É um produto que veio para brigar com o 5600X, ele está por 1.189. Muita gente está com dúvida se realmente vale a pena o 5600, né? Que está um pouquinho mais caro que ele, 1.259, chegando agora com o cooler box. Bom, o que acontece? A gente comparar a vantagem dos 5600, primeiro é a placa-mãe, você acha a placa-mãe mais barata e você também acha mais opções de resfriamento, você tem mais opção de water, mais opção de air cooler, o Gamax 400, show para ele, entendeu? Então você tem uma versatilidade maior com relação à placa-mãe, air cooler e water cooler, né? Enquanto que o 12400 você fica mais engessado. E eu estava estudando a pedido de muitos inscritos que estão muito assim, cara, sem, sabe, estão muito divididos, né? Se vai no 5600, se vai no 12400. O Gamer Nexus, ele fez justamente esse comparativo. Se inscrevam no canal do Gamer Nexus, um cara que manda pra caramba, um dos maiores experts em hardware do mundo, né? Um dos maiores revisores do mundo. Os testes do Gamer Nexus, olha só, Rainbow Six Siege, né? DirectX 11 1080p com uma 3080, 32 GB de memória, sendo 4 pentes 3200 CL14.
Cara, o que acontece? Ele colocou aqui, ó, os testes dele, o 12400, tá vendo? Entregando menos performance que o 5600 e que o 5600X. E a diferença do 5600 para o 5600X, ela é o que? Ela dá uns 3 a 4 FPS, tá vendo? Um outro jogo que ele colocou aqui, o Cyberpunk 2077, ele testou 1080p médio, né, pra gente ver mais essa diferença, porque tem isso também, quanto maior o preset, maior a resolução, mais parelho vai ficando os CPUs. Então, geralmente, para ver a diferença prática de PC, o pessoal testa no médio ou no alto em 1080p com uma placa foda, com uma 3080, o pessoal faz isso, tá? Se a gente pegar aqui, cara, aqui nesse cenário o 12400 já ganhou. No Cyberpunk o 12400 entregou 169.9, mas olha só, o 5600 168.2, é uma diferença de 1.8. Cara, é uma diferença que não chega a 2 FPS, isso é praticamente um empate técnico. Você vê que está muito parelho, né? E a diferença aqui para o 5600X deu 0.6. Então, cara, é muito próxima a diferença, né? E a gente pega aqui o Forma 1 2021, que ele testou em 1080p no alto, a gente tem uma realidade do 5600X com 350 frames contra o 5600 comum com 349, cara. A diferença aqui chega a 0.7, não chega a 1 FPS do 5600 para o 5600X. Com relação ao 12400 ficou lá atrás, ó, 334, que deu uma diferença boa, tá vendo? Um outro jogo, né, CS, né, que é um jogo CPU bound, né? Então ele testou o CSzão aí e olha só o que aconteceu. Os processadores da AMD se dando melhor, ó. O 5600X fez 332 contra 329 do 5600 comum, cara. Uma diferença aqui que dá o quê? Uns 3 FPS no máximo, 2 FPS, 2.1 FPS contra o 12400 tem uma diferença boa, hein? 265 por 12400, olha a diferença para o 5600. Um outro cenário aqui, o Red Dead Redemption 2, ele colocou DirectX 12 médio custom 1080p. Então, nesse cenário aqui, o 12400 levou a melhor, fez 173 FPS contra 165 do 5600X, que fez praticamente o mesmo FPS do 5600 comum, a diferença de 0.3. Não tem diferença, cara, tá vendo? O 5600 versus 5600X é o mesmo processador, pessoal. A diferença deles é mínima. Eu falava isso, cara, 200 MHz não é nada. E quando a gente pega aqui a diferença do 12400 para o 5600, existe uma diferença de 8 FPS mais ou menos, né? No Red Dead. Um outro jogo aqui, Far Cry 6, ele testou no alto 1080p. Então a gente pega o 5600, ó, ele perdeu com relação a 2 FPS para o 5600X e com relação a 6 FPS para o 12400, tá vendo? Bom, um outro cenário aqui agora que é um cenário para trabalhar, né? Ele pegou o Blender aqui. O Blender, olha só, o 5600, cara, praticamente empatou com o 12400. E aqui no Blender, né, é 1 segundo a diferença do 5600X. Você vê que é muito parelho esses processadores, não tem tanta diferença assim mesmo para trabalhar. Um outro cenário, o Adobe Premiere, né, para fazer edição, que ó, o 5600 ficou com 706 pontos, e o 12400 ficou bem abaixo para edição, tá vendo? Edição de vídeo, renderização aí, ó, o Adobe Premiere. E o 5600X ficou um pouco acima, né, 28 aí pontos acima, né? Então, tá aí para você o resultado. Um outro programa profissional para trabalhar o Adobe Photoshop, né? O 5600 fica praticamente, cara, com uma diferença de menos de 30 pontos do 12400, mas não é uma diferença tão absurda, mas você observa que o 5600 chegou a superar o 10900, olha que interessante, né? E o 5600X ficando ali praticamente empatado com o 12400, mas você observa que a diferença não é tão gritante assim, né? Um outro produto aqui que é o Chrome, né? O Chrome é 107 pontos para o 5600, cara, um segundo, né? Um ponto a menos do que o 5600X, e aqui realmente o 12400 ele deu um salto, né? De quase 10 pontos, né? De 11 pontos com relação, praticamente 11 pontos com relação ao 5600. Aqui foi realmente um ganho mais
mas é considerável do 12400. Bom, um outro teste aqui, né, que é o CPU Benchmark 7-Zip, a gente tem aqui, cara, o 5600, cara, uma diferença coladinha ali com o 5600X, o 12400 bem abaixo, hein? Bem abaixo. E para fechar, ele colocou o consumo de energia desses processadores no Blender, né? Ele colocou aí pra gente. E quando a gente observa, né, o consumo de energia do 5600, é bem próximo do 5600X, e o 12400 consome um pouco mais, em termos de 10 watts a mais, que isso pra gente no dia a dia é uma coisa irrelevante. Bom, pessoal, então você observa que a diferença do 5600 para o 12400, embora o 12400 ele ganhe alguns cenários, tem cenário também que o 5600 ganha. Então eu acho que é praticamente o mesmo nível de desempenho, tá? Ora o 12400 ganha, ora o 5600 ganha. O 5600 ele é mais versátil, a placa-mãe é mais barata e você tem mais opção de air cooler e de water cooler. Então eu, sinceridade, que é a minha opinião, eu iria de AMD 5600. Eu acho que é o produto que realmente vai ser o custo-benefício da galera com relação a preço e desempenho. Você vê que a diferença para o 12400 não é grande e você tem muita opção de placa-mãe e também de resfriamento. A AMD realmente acertou. E olha que isso é preço lançamento. Isso pode cair, né, com o passar do tempo, né, com o passar dos meses, pode melhorar esse preço, né? Mas por um preço lançamento realmente está interessante, cara, é um excelente preço. E se hoje você for montar um PC, que é minha opinião, que é um processador foda, sem dúvida o 5600. O 5600 ele é a bola da vez, ele é o custo-benefício que você vai ter no mercado, tá? E a gente tem o Athlonzinho na tela agora, cara, com o Air Cooler, né, o T-Dagger Ridum, que ele é pequenininho também, ele é um Air Coolerzinho compacto, porém tem 2 heat pipes de cobre, tá, pessoal? E é melhor que qualquer cooler box, cara. Tem 2 heat pipes de cobre, tá saindo a 386 com Athlon, realmente um produto interessante. Esse tipo de air cooler eu até tenho aqui, já testei, ele aguenta segurar um 3600, até um 5600, né? 5600 já fica um pouquinho quentinho, mas dá pra, sim, quando eu falo um pouquinho quentinho, 75, 78 graus, mas dá pra você levar. 75 graus não é uma realidade tão crítica assim. Para um Athlon, um produto desse chega a gelar ele, então bem dimensionado aí para vocês, tá? Então só recapitulando, placa para o 10100 e 10400 a gente indica a Asus Prime H510, tem alguns outros modelos mais baratos na Terra, mas aqui você tem uma marca top com uma excelente BIOS. 555, o modelo mais barato está 515, então uma diferença de R$40, vale a pena por conta de BIOS. Você tem placa para a 12ª geração, que aí já é para o 12100, para o 12400 é H610 Asus Prime por 699. E você vai ter aí a AMD Abaster B450MH por 389 na Tera. Você pode já comprar com atualização de BIOS, né, que custa R$40 na Tera. É desejável e é necessário atualizar a BIOS para rodar esses novos CPUs, tá? E você tem a Aorus, né, cara? A Aorus M, né, por 499. Também recomendo, se você for investir nesses novos processadores, comprar com o serviço de update BIOS. Curtiram? O que vocês acharam? Cara, qual que você vai querer? 5600 ou o nosso querido 12400? O vídeo do Gamer Nexo vai estar aí na descrição, você dá uma olhada. Eu achei muito pau a pau ambos os produtos, né? Em vários cenários o 5600 ganha, em alguns outros o 12400 ganha. E realmente, cara, até essa faixa de R$700, o 12100 realmente fala mais alto. Aquele abraço, tamo junto e até a próxima.